Pessoal, novamente aí tivemos problemas técnicos, mas a nossa equipe aqui de tecnologia, liderada pelo João, pelo Li e pelo Rafael aqui, começaram novamente e agora acho que a conexão está melhor. Espero que as pessoas nos perdoem, não foi uma culpa nossa, foi coisa da internet. A nossa aqui é a net, né? Se você tiver outra opção, talvez seja uma coisa interessante. Mas vamos lá. Como começou novamente, vamos começar as perguntas novamente. Então, nós estamos esperando que vocês nos mandem perguntas. Então, mandem perguntas por aqui e a gente vai respondendo. Enquanto ninguém. O pessoal perguntou no post anterior sobre o que eu penso sobre a tributação de dividendos. Obviamente, esse é um assunto que está se tornando, infelizmente, cada vez mais recorrente. Né? Vocês sabem que o governo federal opera num déficit bilionário, multibilionário, mais de 100 bilhões, quase 200 bilhões de déficit, e isso aí precisa ser solucionado de alguma forma, e infelizmente as autoridades pensam que a melhor forma, muitas vezes, é aumentar imposto, que é um jeito antigo de se pensar como solucionar os problemas do Brasil. Né? A gente acha que deveria ter mais eficiência da máquina pública. Esse seria o melhor método, mas infelizmente o pessoal de Brasília pensa de uma maneira diferente. Infelizmente. E o déficit público não vai ser solucionado com reforma da Previdência, com reforma trabalhista. Vai precisar de um pouco mais do que isso. E realmente, no Brasil, os dividendos eles são menos tributados do que em outros países. O que acontece é que existe uma tributação muito elevada no consumo. Né? Então, o Brasil paga 40% de impostos sobre o PIB, o que é muito alto, principalmente para um país no estágio de desenvolvimento que está o Brasil, é altíssimo. Né? Países semelhantes como México, China, é casa de 20%, no máximo 30%, alguns até na casa de 10%. Isso aí precisa ser revisto. Né? É muito alta a tributação no Brasil, isso tira a competitividade. Então, os deputados, eu recomendo que se vocês querem tributar sobre o argumento de que nos outros países é tributado, então que se tenha uma ampla reforma tributária e também alivie o consumo, como os principais países do mundo são assim, você tributa mais a renda e menos o consumo. No Brasil, o modelo tributário foi outro e realmente o tributo sobre renda é menor. Só que na hora que se analisa o todo, os tributos no Brasil são muito altos. Então deveria ter uma ampla reforma. Tributa dividendo, tudo bem, mas alivia a cadeia como um todo. Infelizmente, o pessoal de Brasília pensa de maneira diferente. O que nós achamos é que, historicamente, existe uma organização de todas as classes. E aí você pode botar os industriais, os banqueiros, o pessoal do agronegócio. Existe um certo lobby, né, uma certa pressão para que os dividendos não sejam tributados. E a gente tem uma esperança de que esse lobby funcione, porque os dividendos, a gente não é contra a tributação de dividendos, mas tributa dividendo, então alivia as outras partes da cadeia. Né? Porque senão se torna uma coisa injusta e vai acabar dando um tiro no pé, porque você tributa o dividendo, tributa tudo e acaba com a competitividade do país. Né? Isso não é bom para ninguém. Vamos dizer assim, é o sanguessuga matando o corpo que ele se alimenta. Né? Então isso aí não é sustentável. Bom, vamos para a próxima aqui. Comente sobre CEMIG e, bom, acho o câmara aqui escreveu um código com 5 letras, o Teonas Argenta. Então os códigos têm sempre 4 letras. Comente sobre CEMIG. Bom, CEMIG a gente já falou algumas vezes. Né? Assim, o problema das empresas estatais é a questão da governança. Né? O acionista minoritário, que é o que você vai se propor a ser, você é sempre o último da fila, né? E a fila é uma fila bem longa, porque tem os interesses partidários, existem os interesses corporativos dos funcionários e existem os interesses até do consumidor. Muitas vezes o governo usa as empresas estatais como uma ferramenta de conter a inflação, né? O governo federal fez muito isso no passado, não esse atual, o anterior. Isso aí é extremamente detrimental
ao acionista minoritário. E você, como acionista minoritário, você está sendo sócio de um controlador que não dá para confiar. Porque por mais que você confie na atual gestão, você não sabe como é que vai ser a gestão da CEMIG em 2018, né? Como é que vai ser essa gestão? Será que ela vai ser a mesma que a anterior? Pode ser que mude para pior, pode ser que mude para melhor, mas a gente prefere se associar com alguém que tem uma consistência, né? E no setor de energia elétrica, que é o setor da CEMIG, que nós estamos falando, existe uma série de empresas privadas, bem administradas, que é possível você confiar na gestão. E no setor de transmissão, existem empresas como a Taesa, no setor de geração, empresas como a Tietê, no setor de distribuição, empresas como a Energia do Brasil. Todas essas empresas, se você for ver os principais indicadores, elas superam todas as empresas estatais. Por quê? Porque ali o interesse do acionista é mantido em primeiro lugar, né? Então a gente recomenda que você procure empresas que tenham esse perfil, né? Para que você possa dormir tranquilo, né? Então empresas estatais a gente tende a não recomendar. O Pio Matoso, gostaria de saber sobre TAE 11, essa entrada no índice do MSCI é catalisador para o papel? Bom, a Taesa é uma empresa que nós recomendamos desde antes de fazer recomendação, né? Assim, desde antes de nós termos os nossos relatórios. Já é uma empresa que foi indicada pelo Barsi, depois nós acompanhamos a indicação em dezembro num programa que nós participamos. É uma empresa que a gente gosta muito, né? Desde os 18 e hoje está por volta de 23, 24 reais. É uma empresa que subiu com uma tranquilidade, baixa volatilidade, que dá inveja a muita empresa. E por conta disso, a gente está muito feliz com o desempenho da Taesa. Além do que ela pagou um monte de dividendo, é uma empresa pagadora de dividendo, ganhou alguns leilões importantes que deve dar garantir um certo crescimento para a empresa nos próximos anos, ainda com rentabilidade interessante. A gente gosta do papel, obviamente, como tudo na vida, o preço vai ficando mais caro, a gente vai tendendo a se tornar menos interessados. O MSCI, que é o índice de referência que a Taesa está entrando, realmente é um catalisador para o papel no curto prazo. Então, o que acontece? Esses fundos eles são obrigados a comprar ações da Taesa, porque a Taesa vai ter um percentual do MSCI e se você é o gestor de um fundo que segue o MSCI, você deve comprar as ações da Taesa exatamente na proporção que ele representa desse índice. Isso gera uma pressão compradora, né? Você tá competindo na compra com um comprador que não faz conta. Por quê? Porque ele é obrigado a comprar aquele papel. E a gente prefere ser vendedor nesses casos, né? Você compra para o comprador a qualquer preço e você compra do vendedor a qualquer preço. Então, do mesmo jeito que está entrando a Taesa e a Taesa está alcançando as máximas, e nós ficamos felizes porque nós fizemos essa recomendação de Taesa, outras ações que saem do MSCI, existe uma pressão ao contrário, uma pressão vendedora, que é o caso da Tiet. Tiet 11 caiu hoje, eu não vi o fechamento, mas estava caindo 2%, 3% quando eu vi, muito por conta dessa pressão vendedora. O fundo ele é obrigado a vender. Por mais que o gestor goste da empresa, ele é obrigado a vender aquele papel, porque esse papel está saindo desse índice. E geralmente cria-se boas oportunidades nessas saídas desses fundos, né? É o que é chamado nos Estados Unidos de fire sale, né? O camarada, gestor desse fundo, ele vende a qualquer preço aquele ativo. Geralmente cria-se boas oportunidades. A última oportunidade que foi criada assim foi no último giro do MSCI, em que saiu a TOTUS, saiu do índice, e quase que coincide. Se vocês forem ver a cotação da TOTUS 3, vocês vão ver que ela alcança um fundo e que foi um ótimo momento. E esse fundo coincide com a saída do MSCI. Por quê? Porque era um vendedor a qualquer preço ali. Quem comprou desse vendedor a qualquer preço fez um bom negócio. Se vai se repetir no futuro, não sei, mas é um bom indicativo. Então, Taesa, eu não acho que o MSCI você deveria comprar porque o MSCI está comprando. Pelo contrário, eu acho que você deveria ficar de olho no que o MSCI está vendendo. Vamos lá para a próxima. Tiet 4, a gente acabou de comentar brevemente, né? O Lucas aqui, boa noite. Qual a posição da Suno contra a suposta nova tributação de dividendos? Bom, a gente
é contra, a gente já falou brevemente agora, e possivelmente, se isso aí for para votação do Senado, eles sempre abrem para consulta pública, nós vamos nos posicionar a favor dos investidores. Né? A gente acredita que que um Brasil melhor se faz com mais gente investindo. E quando você cria desincentivos ao investimento, você cria um desincentivo ao empreendedorismo, um desincentivo à criação de emprego, e isso a longo prazo é menos impostos, não mais impostos. Então, às vezes, curiosamente, você diminui a tributação e aumenta a arrecadação. Né? A gente acredita que se você aumentar a tributação de dividendos, isso aí não é bom para o país. O governo várias vezes aumentou, não só esse governo, como as gestões anteriores, aumentaram a tributação dos bancos. O que aconteceu? O lucro dos bancos não diminuiu, pelo contrário, os bancos simplesmente passaram esse aumento de custos, vamos dizer assim, de impostos para o consumidor. Então as tarifas bancárias são mais caras, os juros aumentaram, tudo se tornou pior para o consumidor. Então as empresas vão fazer isso, vão passar para o consumidor esse aumento de custos. Né? Isso se traduz em produtos mais caros, o que não é bom para ninguém. Vamos mais a próxima aqui, Fibria. Fibria, estamos aqui com o Rafael do nosso lado. Ele é de Aracruz, a cidade em que tem uma das principais fábricas da Fibria. Bom, a Fibria é uma empresa que está passando por um processo de investimento, como várias empresas do setor passaram, cada uma está num estágio do ciclo, e não é uma empresa ruim, a gente gosta dos ativos da empresa, é uma empresa competitiva, uma das empresas que produz tem o menor custo de produção do planeta, tem um custo de dívida em dólar, também um dos mais baratos do Brasil, né? Isso é importante, você tem um custo de captação de recursos abaixo da média, isso se transforma em mais resultado, né? A gente acha que ela é uma empresa um pouco mais cara do que a alternativa, que é a Suzano, que é a nossa preferida do setor, mas lembre-se, não é uma recomendação formal nossa. Vamos aqui, o Leonardo Knupp. O que vocês pensam de um dos fundos que mais subiram na bolsa, o RGBS, e o FIX, que paga dividendo fixo? É interessante no preço atual? Bom, Leonardo, eu vi que você fez 2 perguntas aqui em respeito à audiência, eu vou responder só uma delas para que mais perguntas possam ser respondidas. Então, o FIGS é um fundo que a gente gosta, é um fundo que a gente está aguardando um preço um pouco menor. O dividendo fixo dele vai até 2019 e é um dividendo generoso, mas tome cuidado, esse dividendo ele vai acabar. Né? A renda mínima garantida, que acaba em 2019, e por conta disso, ele atrai muitos investidores interessados em yield, porque vê aquele yield extremamente elevado, por volta de 15%, mas esse yield não é sustentável, porque as operações vinculadas a esse shopping geram menos renda do que o dividendo atual, que é garantido até 2019 pela empresa que é dona do shopping, que é a General Shopping. Isso não impede a gente de ver valor nos ativos do FIGS. Né? Quem acompanha o nosso relatório, lá está muito bem explicado o que a gente vê de valor e a gente convida você a se tornar um assinante. Se você já é assinante, basta você acessar o relatório de FIGS, que se não me engano é um relatório de um mês atrás. Klabin, a gente chegou a comentar agora há pouco. Né? Vamos aqui, Taesa, outra empresa que valide, muitas perguntas repetidas. Vamos ali, Braskem. O que você acha de Braskem, o Teonas Argenta? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu para a Braskem foi a Lava Jato. A empresa foi purificada depois da Lava Jato e finalmente começou a dar lucro. Né? Aparentemente, a controladora, a Odebrecht, ela também utilizava a Braskem para fazer, enfim, tudo que a empresa fez. Né? E isso era uma despesa para o acionista de Braskem. E a partir do momento que a Lava Jato entrou em cena, me parece que a instituição foi purificada e, coincidentemente, ela começou a dar lucro. Né? Um lucro que ela nunca deu na história dela. E a partir daí a empresa se tornou uma forte geradora de caixa, né? Pagando um dividendo que ela nunca pagou na história. Por conta disso, a gente gosta da empresa hoje muito mais do que gostava
anos atrás, né? Porque a gente acreditava que aquilo ia durar para sempre, né? E essa situação mudou com a prisão da família Odebrecht, do, enfim, dos executivos da Odebrecht, da delação premiada. Então a empresa se purificou e se tornou uma empresa muito mais pró-acionista do que era antes. A gente gosta da empresa, a gente está esperando reduzir um pouco o preço para indicar. Ela criou uma leve oportunidade ali perto dos 30, mas não durou muito tempo. Quem sabe se votar naquele preço, a gente não se atraia novamente. O Judson Júnior pergunta: qual o melhor papel, Tiet, o 11 ou o 4? A gente estava fazendo a conta hoje e aparentemente o 11 está um pouquinho melhor. Mas isso pode variar todo dia, né? Porque a ação, a Tiet 11, que é a Unit, a gente escreveu um artigo sobre a diferença de ações Units, preferenciais e ordinárias. Nossa equipe vai botar aí no chatzinho para vocês. As ações Units da Tietê, elas têm 4 ações preferenciais e uma ordinária. Então você tem que fazer a conta do que está valendo mais a pena naquele dia. Vale mais a pena comprar a Tiet 11 ou a Tiet 4? E é uma regra de 3 aí, né? É uma conta de Excel. Você tem que multiplicar a Tiet 4 por 4 e somar com uma de Tiet 3. Ver se esse preço é maior ou menor que o Tiet 11. Você tem que comprar aquela que tem o menor preço. É isso que a gente vai fazer caso um dia a gente recomende as ações da Tietê. O que talvez se torne... a gente está cada vez mais aberto a indicar ações dessa empresa, simplesmente porque o preço dela se tornou mais atrativo do que era algum tempo atrás. Né? A bolsa subiu e essa ação tem caído e a empresa continua saudável como era, só que agora num preço mais barato. Isso nos atrai. O Marcos Vasconcelos pergunta o que a gente pensa de Energias do Brasil. A gente já comentou, a empresa boa do setor elétrico, privada, está se diversificando, ela está se tornando uma Eletrobras do setor privado, vamos dizer assim. O que é uma Eletrobras do setor privado? Isso é um elogio, né? No sentido de que ela é uma empresa que está tentando entrar nas 3 verticais do setor elétrico, que é a transmissão, a distribuição e a geração. Ela já está em 2, né? Ela já tem ativos importantes em geração, já tem ativos importantes em distribuição e agora está entrando de uma maneira mais, vamos dizer assim, ambiciosa no setor de transmissão. A gente acredita na capacidade de execução da empresa, né? É uma empresa que não tende a pagar menos dividendo do que poderia porque ela está fazendo esses investimentos, mas a gente acredita que esses investimentos ao longo do tempo, para o investidor de longo prazo, vão trazer bons retornos. Então é uma empresa que a gente gosta. Se você é nosso assinante, basta você ver o que a gente escreveu no nosso relatório de Energias do Brasil. Se você não é assinante, a gente convida a ser assinante. Braskem já comentamos, Valide já comentamos. Qualicorp, por favor. Bom, é uma empresa que tem subido e a gente se arrepende de não ter recomendado essa. A gente fez boas recomendações com empresas que têm, vamos dizer assim, o mesmo perfil de rentabilidade sobre patrimônio, né? Uma rentabilidade sobre capital bastante elevada. A Qualicorp é uma empresa que tem uma rentabilidade fenomenal sobre capital. A gente acabou optando por múltiplos e a WIS Soluções, que é a antiga Par Corretora. Essas 2 empresas valorizaram bem, a gente fica feliz por conta disso. E a Qualicorp foi uma empresa que realmente a gente poderia ter indicado e acabou não indicando, mas é uma empresa muito boa e quem sabe se o preço não cair um pouco, a gente não recomenda para os nossos clientes. É uma empresa que tem o perfil de empresa que nós gostamos, né? Empresa que tem um potencial de crescimento, empresa que tem uma alta rentabilidade, uma forte geração de caixa, um baixo endividamento, um histórico de gerar valor para o acionista. Então é uma empresa que tem a cara das empresas que nós costumamos recomendar. O que a gente vai esperar agora é o preço cair um pouco. Se o preço cair um pouco, nós estamos muito abertos a recomendar essa empresa. O Murilo Cruz pergunta BVMF e Cielo. Bom, a BVMF é outra empresa que tem esse perfil, né, assim como a Cielo, de uma alta rentabilidade sobre o capital empregado naquele negócio. Né? Vou até fazer um parênteses aqui. O que é um negócio com uma alta rentabilidade sobre o capital empregado? Basicamente, é um negócio que você bota dinheiro e ele consegue voltar muito dinheiro para você de maneira rápida. Então, um negócio que você bota 100 e ele te volta
20, 30, significa que ele tem uma rentabilidade sobre patrimônio de 20 ou 30%. Né? Negócios com rentabilidade maior, geralmente são negócios que podem pagar dividendos maiores. Por quê? Porque a empresa vai crescer quanto? 10, 20%? Significa que ela pode pegar esses... Para fazer esse crescimento, ela retém um pouco do dinheiro e se ela tiver muita rentabilidade, ela pode distribuir mais. E a BVMF e a Cielo são empresas que têm essa característica, né? São empresas com uma alta rentabilidade sobre capital empregado. O que diferencia uma empresa da outra, no nosso entender, é a sustentabilidade de longo prazo de ambos os negócios. A BVMF Bovespa é um monopólio. Se você quer comprar ações, não tem opção. Você vai passar pela BMF Bovespa. Talvez você, como usuário, como um comprador pela sua corretora, nem perceba as taxas que você paga pela Bovespa. A gente sugere que você olhe a nota de corretagem da sua próxima negociação e você vai ver lá uns pequenos emolumentos. É pouquinho, é 1, 2, 3 reais. Mas daí na hora que você expande esse número para todas as negociações do Brasil, basicamente a Bovespa pega 1, 2, 3 reais de todo mundo do Brasil todo dia, né? Todo mundo que negocia na Bolsa. E a gente acredita que tem uma avenida muito grande de investidores que vão cada vez mais investir na Bolsa, ou seja, isso aí é crescimento para a Bolsa, e é um monopólio com um potencial de crescimento. A gente gosta muito disso, por conta disso a BMF é uma empresa que a gente está muito aberto a recomendar. Se ela tivesse um preço um pouquinho menor, se não me engano no preço de outubro, novembro, a gente estaria dando uma recomendação muito forte. Como não está, a gente está esperando, né? Mas a Cielo, apesar de ser uma empresa com uma rentabilidade muito boa, é uma empresa que a gente acredita que a rentabilidade futura, que é o que importa, sobre o capital, vai ser cada vez mais difícil de ser como era no passado, por conta principalmente das pressões competitivas e também, de certa forma, até os riscos regulatórios que podem ocorrer. O governo federal ia passar uma legislação que ia dificultar algumas linhas de negócio da Cielo. Aparentemente, o governo federal voltou atrás, mas é um risco que assombra a empresa, além de que as pressões competitivas que foram muito bem descritas no release de resultado da Cielo, que, na minha opinião, foi um dos piores resultados da Cielo desde que ela abriu capital. Foi a primeira vez que eu lembro de lucro caindo, de EBITDA caindo, receita. Enfim, era uma empresa de crescimento que agora as pressões competitivas têm levado cada vez mais a uma dificuldade no business e a gente acredita que isso vai acontecer de maneira permanente daqui para frente. Por conta disso, a gente prefere esperar para ver. Mas são dois esperar para ver diferente. O da Bovespa a gente está muito seguro quanto ao negócio, é mais uma questão de preço. O da Cielo a gente tem preocupações adicionais sobre a sustentabilidade do negócio. O negócio vai continuar existindo, vai continuar sendo lucrativo, mas não tanto quanto no passado. Pelo menos essa é a nossa visão. Cielo aqui já falamos, Energias do Brasil já falamos, CEMIG já falamos, Cielo novamente. Aqui o Lionês Araújo dos Santos. Thiago, qual a sua avaliação da Proforma em relação à droga raia, né? Tem potencial para andar igual a droga raia, Androa, RADL3? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque alguns investidores eles tendem a associar que o setor de varejo de farmácia, só porque uma empresa é vencedora, as outras também vão ser, né? Então a Radley 3, que é uma empresa que performou super bem, tem um CEO que é fenomenal, ela tem uma performance que realmente causa inveja em várias pessoas, porque a empresa valorizou de maneira impressionante. Mas isso não significa que outras empresas do setor vão passar pelo mesmo processo de valorização. Se vocês procurarem aí as ações da Brasil Farma, BR Farma, vocês vão ver que é um resultado que decepciona, né? É uma empresa que está no mesmo setor, o que diferencia é simplesmente gestão, porque as duas empresas estão no mesmo setor. E eu acho que a Profarma, que é uma empresa que veio do setor de distribuição, distribuindo principalmente para as pequenas lojas, pequenas drogarias, e essas drogarias estão sendo engolidas
pelos grandes players, principalmente a Raia Drogasil, a Proforma percebeu que o cliente final dela está morrendo, então ela precisaria entrar no setor de varejo, o setor de farmácia. Mas não é uma transição fácil, né? Então, é um negócio que você precisa estar muito próximo, ver se eles estão conseguindo ter capacidade de execução, porque a empresa pode se tornar uma BR Pharma ou pode se tornar um concorrente de peso para a Raia Drogasil. A gente tem dúvidas sobre qual vai ser o destino disso e por conta disso a gente se mantém de lado nesse case. Aqui o Marco Antônio se pergunta de Frio 3, subiu 10% hoje, será que esse movimento continua amanhã? Seria motivo para esse boom? Bom, movimentos de curto prazo, eu acho que a gente não é a pessoa mais, nós não somos a pessoa mais adequada para comentar e sinceramente eu acho que ninguém tem essa capacidade de saber o movimento de amanhã, ainda mais de um ativo como o Frio 3, que é um ativo de menor liquidez. O que a gente pode comentar é que é um setor complicado, né? Você produzir os produtos que a empresa produz é um business muito, vamos dizer assim, dinâmico, com uma competição brutal. A empresa nunca foi uma empresa que produziu resultados que enchessem os olhos e os bolsos dos acionistas. Então é uma empresa que não nos seduz, é uma empresa que não tem a cara das empresas que nós indicamos, é uma empresa que a gente não vê grandes vantagens competitivas. Bruno Cabral, boa noite. Pode comentar sobre Petrobras? No caso, ele botou a PET3, a ação ordinária da Petrobras. Bom, chovendo molhado que a gente pensa sobre governança de empresas estatais, eu acho que a Petrobras é a empresa que mais personifica aquilo que nós acreditamos sobre os riscos de você investir numa empresa estatal. Né? Os investimentos que a empresa realizou claramente não tinham o interesse do acionista, eram investimentos que privilegiavam os interesses da classe política, vamos dizer assim. Né? E tem todos os partidos envolvidos, não é só um. Né? As pessoas muitas vezes botam a culpa em um só partido, mas tem vários partidos envolvidos, quase todos, né? E por conta disso, é difícil você ser sócio de partidos que sugam aquela empresa. E até bom que você tenha tocado nesse ponto da Petrobras, porque nós vamos fazer uma análise das 10 maiores empresas do Brasil e a Petrobras vai ser uma das empresas que nós vamos tratar mais a fundo, então a gente só vai pedir para você esperar um pouquinho, mas basicamente você já consegue ter um pouco da noção qual vai ser a nossa linha de raciocínio. Apesar da atual gestão ser muito melhor do que a gestão anterior, e o resultado desse trimestre foi um pouquinho melhor, é difícil você a longo prazo ser sócio de uma empresa como essa, né? Se você comparar o desempenho da Petrobras nos últimos 10 anos com qualquer par privado do mundo, você vai ver que é um desempenho que deixa a desejar. O acionista de Petrobras performou pior do que o acionista de uma ExxonMobil da vida, que nós no Brasil nós não temos tantas empresas do setor de oil and gas quanto existem fora. Mas olha as ações da Chevron, da Shell, da ExxonMobil, as grandes empresas americanas performaram muito na frente das ações da Petrobras. Então a gente tende a preferir que você invista no longo prazo em empresas que você confie na administração e que não só confie, mas você sabe que a administração está mais alinhada do que uma empresa estatal. Né? Além de que o endividamento da Petrobras é algo preocupante e ainda não foi sanado. Né? Apesar de estar numa situação um pouco melhor, até porque o dólar saiu de 4 para 3, isso deu uma aliviada no balanço da empresa, ainda não é uma situação que foi totalmente, vamos dizer assim, consertada. E por conta disso é difícil indicar qualquer empresa estatal e a Petrobras principalmente. O que você acha de Cielo? Já comentamos. O que você pensa sobre Saraiva, o resultado do primeiro TRI? Eu confesso que eu não olhei, né, o resultado de Saraiva e tem um motivo de eu não ter olhado. Eles venderam a operação que era mais rentável, que era a editora, para Somos, que inclusive é a editora do livro que nós estamos produzindo. A Saraiva é a editora do livro que nós estamos produzindo, vocês vão ter mais notícias aí nos próximos meses.
E era um negócio que dava caixa para a empresa. E a Saraiva ficou basicamente com a unidade de varejo e a venda de livros é um negócio que a gente não é muito crente no modelo antigo, né, de bookstore. É um modelo que se tornou perdedor, né? A venda de livro só existe uma vencedora, que é a Amazon, né? Quase todos vocês aí provavelmente já compram livros pela Amazon, compram e-books pela Amazon, e é um modelo que a gente acredita que é o vencedor. O que é uma pena, porque eu adoro ir em livraria. A livraria do shopping aqui do lado de casa, do Iguatemi JK, ela mudou, era uma loja grande, muito bacana da cultura. E, se não me engano, era cultura, não, livraria da Vila. E, pô, ela está indo para um espaço menor. Isso é triste, mas é um movimento que vai acontecer nas livrarias. Já aconteceu, vai acontecer cada vez mais, que é um modelo perdedor. Infelizmente, o acionista de Saraiva hoje compra uma empresa que está inserida no modelo antigo, o modelo do século XX. Nós estamos no século XXI e o modelo vencedor de venda de livros no século XXI é o modelo da Amazon. Né? E a Amazon está cada vez mais presente no Brasil. Ela entrou, se não me engano, há 2, 3 anos no Brasil vendendo e-book, e daqui a pouco ela vai botar cada vez mais os pés dela no Brasil, vai vender cada vez mais livros e outros produtos, e competir com a Amazon não é fácil. Vamos lá, Ferbasa, Frasli, Tupi são boas opções. Bom, eu vou falar só de uma aqui, em respeito aos outros que também fazem perguntas, né? Então vou falar da primeira aí, da Ferbasa. A Ferbasa é uma empresa que a gente gosta, é uma empresa das empresas de commodity, é uma das poucas que não tem dívida, né? Ela tem disponibilidades líquidas e isso faz com que ela tenha uma, vamos dizer assim, uma tranquilidade maior para passar pelos momentos de baixa dos ciclos. As empresas de commodity, elas vivem de altos e baixos, né? Pega aí o preço das cotações de minério e, por consequência, também da Vale, né? Minério é um alto e baixo. Preço de aço também é alto e baixo, né? Isso se transforma também em cotações alto e baixo nas empresas inseridas na cadeia das commodities. E essa empresa é uma empresa que produz ferro-cromo, que é um minério importante, e ela, ao contrário das demais empresas de commodities listadas, Vale, Usiminas, Gerdau, CSN, é uma empresa que não tem dívida. Isso dá uma tranquilidade muito maior para o acionista dessa empresa. Então, é uma empresa muito mais segura. Se você quer investir em empresa de commodities, essa é uma empresa que a gente gosta mais do que muitas outras empresas, principalmente no setor siderúrgico. Então, é uma empresa melhor. O problema da Ferbasa é o atual preço dela. Na hora que você vê o preço sobre valor patrimonial atual dela, é um preço muito alto em relação à média histórica. Né? Geralmente, quem compra nesses momentos não costuma fazer bom negócio. Então, por conta disso, a gente não recomenda essa empresa. Aqui o Arthur de Almeida Buer, Bradesco 3 e BB e Banco do Brasil. Bradesco e Banco do Brasil. Bancos, como se sairão até o final do ano? Bom, a gente consegue imaginar o que vai ser o resultado operacional dos bancos, que a gente já teve uma pequena amostra no primeiro trimestre, que foi muito bom. Né? Como as ações vão se comportar, infelizmente, a gente não sabe, e quem diz que sabe também está errado. O que a gente acredita é que o resultado operacional vai ser mais do mesmo que a gente viu no primeiro tri. Os bancos, principalmente os grandes bancos, vão apresentar bons resultados por conta da redução das perdas com inadimplência. E o Banco do Brasil, e até o Bradesco e o Itaú, tendem a se beneficiar com isso e também de uma recuperação da economia que vai botar mais crédito na mão das pessoas, e mais crédito significa mais spread bancário no bolso dos bancos. Né? Os bancos, eles surfaram muito bem essa crise que o Brasil passou, e a gente acha que eles estão fortalecidos para surfar o momento de recuperação da economia. Né? Eu sempre gosto de dizer que numa economia mais competitiva, como é a Europa, como é os Estados Unidos,
os bancos numa crise, eles são o epicentro da crise, né? São eles os causadores da crise e o governo precisa salvar esses bancos. No Brasil, como existe um oligopólio dos grandes bancos, não é isso que ocorre. Os bancos eles conseguem precificar as coisas de tal maneira, tanto os produtos de crédito quanto também as tarifas, de tal maneira que eles não têm tanto risco quanto outros bancos em outros países têm. E por conta disso eles navegaram nessa crise de uma maneira muito suave. E, enfim, isso mostra que os bancos no Brasil têm muito menos risco do que os bancos fora. Então, a rentabilidade que eles apresentam também por conta disso é muito maior. Banco, a gente acha que vai continuar apresentando essa rentabilidade que eles apresentam hoje no futuro próximo. A gente adoraria recomendar, principalmente os bancos privados. A gente está só esperando um momento de queda e está demorando para vir. Veio em dezembro. Quem sabe não vem aí no próximo ano novamente. Então é isso, pessoal. Encerrando aqui o Suno Responde. Eu vou só passar uns avisos aqui. O nosso WhatsApp, para vocês mandarem um oi. Vocês vão ser incluídos na nossa lista de WhatsApp. Está todo mundo satisfeito, todo mundo feliz. A gente manda muito conteúdo bacana, exclusivo lá. Então, para fazer parte da nossa lista VIP do WhatsApp, basta você mandar um oi para 11 999 391839. Nossa equipe provavelmente está escrevendo aí nos comentários o nosso telefone. Basta mandar um oi por WhatsApp que vocês vão ser incluídos na lista. Semana que vem, com certeza, a gente não vai ter as falhas técnicas que tiveram hoje. E é uma satisfação enorme estar participando do Suno Responde, que a gente considera que é o balcão de informação do mercado financeiro. Você pode vir aqui, a gente responde todas as dúvidas que dão nesse tempo. A gente fica 1 hora, a gente se prepara bastante para poder fazer um trabalho bacana para vocês. E eu queria dar um aviso, fazer um convite para você se tornar um assinante premium nosso. A gente fez um levantamento aqui dos nossos leitores e o Luiz Barsi Filho, lê todos os nossos relatórios de dividendo. Então, se você quer ler o mesmo relatório que o Barsi, basta você assinar o nosso relatório de dividendo e você vai receber uma série de relatórios outros juntos. Então fica o convite para você se tornar um assinante premium. Uma boa noite a todos, é uma satisfação enorme fazer um Suno Responde. Até a terça que vem, 9 horas da noite, mais um Suno Responde, respondendo a sua dúvida. Abraço, boa noite.